Mas voltando aqui, eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias no capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Lucas 22. Esse é um capítulo muito grande. E nós não vamos lê-lo todo, não. Nós vamos lê-lo nos textos que serão úteis para a nossa reflexão. Eu peço que você acompanhe comigo, abra aí seu aplicativo, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura. Primeiro nós vamos ler versículos 1 a 6. Eu vou indicando a você os versículos depois. Estava próxima a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Convido você a saltar para o versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram-lhes ele. Então eles disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores. Porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. Versículo 47. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos em mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos e irmãs, a compreensão dessa palavra. Eu fico à vontade para dizer para vocês que é o mesmo texto que eu li hoje pela manhã, na reflexão feita pela manhã. E ninguém de vocês aqui será obrigado a ver o sermão repetido, porque acho que somente Janine estava aqui na parte da manhã, ou não estava lá em cima. Então ninguém de vocês viu esse sermão. Mas um sermão nunca é igual ao outro. Sempre tem um momento que Deus fala de uma maneira diferente, e Deus é que conhece o público que está aqui hoje, e Ele fala de acordo com a vontade dele. Meus irmãos e irmãs, é muito estranho que
uma liderança religiosa se junte com um discípulo traidor, combine matar um grande homem que era Jesus, e depois eles se alegram. Olha que coisa! Alegrar-se em combinar em matar um cidadão de bem como Jesus. Judas, chamado Iscariotes, essa alcunha Iscariotes vem de sicar. Sicar é um punhal fininho que os Iscariotes usavam aqui na lapela de suas vestes, escondido. Porque Judas e os Iscariotes, eles eram de um grupo de resistência à ocupação romana na Palestina, e eles defendiam a luta armada. Eles queriam expulsar os soldados romanos através da luta armada, através da resistência. E esse punhal eles usavam para matar soldados romanos. Então, às vezes, pegavam um soldado romano desprevenido, eles estavam com o punhal, executavam o soldado romano, e assim era a luta dos Iscariotes. Provavelmente Judas, quando viu que Jesus era uma grande liderança, e viu que Jesus tinha um poder muito grande de atração das multidões, Judas pensou: é com esse que eu vou, porque ele vai se tornar o rei de Israel, e nós vamos libertar Israel do jugo do Império Romano. Mas um grande momento passou quando Jesus entrou em Jerusalém. Foi aclamado rei, mas entrou montado em um jumentinho, e Jesus não caiu na armadilha de ser rei de um reino terrenal. Judas provavelmente deve ter se frustrado e pensou: com esse daí eu não vou a lugar nenhum, desisto dele. Muito provavelmente, dada essa decepção, Judas resolveu trair Jesus em troco de algumas moedas de prata. Ele não era um sujeito do mal, era um sujeito bem intencionado, era um sujeito honesto, ele era o que tomava conta do dinheiro do grupo ali de Jesus. Mas diz o texto que Satanás entrou no coração dele, como também entrou no coração de Pedro, para fazer coisa errada. Em seguida, Pedro jura amor por Jesus. Jesus, por você, eu enfrento a morte, eu enfrento a prisão. Jesus alerta Pedro: você ainda não é convertido. Quando você for convertido, você vai ajudar os teus irmãos, vai fortalecê-los, mas eu te afirmo que hoje você me negará. Interessante que Pedro já andava com Jesus há 3 anos e não era convertido. Ele não sabia direito com quem ele estava andando, quem era aquele Jesus. Pedro, sempre muito confiante, muito rompante, confiava muito no poder. E Jesus falou: Pedro, você está muito enganado. Você diz que vai para a prisão comigo, que encara a morte, mas na hora do vamos ver, você vai me trair. Esse capítulo 22 é um capítulo intenso, denso. Nós saltamos aqui a instituição da Santa Ceia, saltamos aqui Jesus no Getsemane. Foi uma quinta-feira longa, uma quinta-feira de umas 1000 horas para acontecer tudo isso naquela quinta-feira. Lembre que na sexta Jesus foi morto. E então, em seguida, Jesus, já meio que se despedindo dos seus amigos, falou: eu mandei vocês alguma vez aí para as missões cheios de comida, de bebida? Não, Senhor. E faltou alguma coisa para vocês? Não, Senhor, não faltou nada. Pois agora vai faltar. Agora é bom que vocês levem o alforje, levem aí os embornados de vocês, e quem tiver uma capa, que venda e compre espada, porque convém que se cumpra o que diz a meu respeito: foi encontrado entre os malfeitores. Você pode verificar Isaías 53.
Jesus mandar comprar arma. Quero aqui abrir um parênteses. Boa parte da igreja evangélica brasileira defende o armamento da população. E pasme, toma esse texto como referência. Toma esse texto como referência. Que Jesus mandou trocar capa por arma, por espada. Aí chegam os discípulos para ele: Senhor, temos aqui 2 espadas. Aí Jesus: basta, é o suficiente. Ora, para quem quer liderar a luta armada, 2 espadas? Mas Jesus sabia que quem tinha ali 2 espadas já eram ilegais, já estavam ilegais, porque a arma era propriedade do exército romano, assim como a arma no nosso país é privativa das forças armadas ou das forças policiais, no exercício da sua atividade. Mas Jesus sabia que tinha ali 2 pessoas que estavam armadas. Falou: não deixa. É porque eles querem um pretexto para me prender, então vão prender. Aí ele estava junto com os malfeitores, porque quem estava armado estava na ilegalidade, era malfeitor. Não precisa nem contextualizar esse texto para dizer que quem defende armamento da população e diz que é evangélico, está traindo. Está traindo a palavra de Deus, porque não tem base bíblica defender armamento da população. É traidor da palavra. Aí, por que não precisa contextualizar? Porque o próprio Jesus explicou. Não precisa de contexto. O próprio Jesus explicou: ó, vocês vão se armar porque eles vão me pegar com vocês e vão falar: ó, pegamos ele com os malfeitores. Por isso, se Jesus, imagina, Jesus tinha mandado 70 discípulos, tinha mais 12 discípulos, 70 com 12, 82, 2 espadas, faltavam mais 80 espadas, com Jesus então 81. Mais as mulheres que faziam parte do grupo, então imagina que esse grupo devia ser uns 200. Tinha que ter a espada na mão de 200 para fazer ali uma grande revolução. Os caras não entenderam nada. Esse mesmo cara aqui que falou, né? Senhor, eu vou contigo para a prisão. Senhor, eu dou minha vida pelo Senhor. Aí logo em seguida, quando Judas trai a Jesus, vai lá dar um beijo, identifica: esse daqui, um daqueles. Senhor, é agora que nós vamos usar a espada? Antes que Jesus respondesse, o cidadão vai lá e corta a orelha do servo lá do sacerdote. Jesus vai lá, toca a orelha daquele homem, cura a ferida. E nenhum outro texto bíblico Jesus fala assim: oh, se eu quisesse, não nesse texto, mas em outro texto, no Evangelho, se eu quisesse, eu traria legiões de anjos para acabar com essa farra aqui, mas precisa cumprir o que está escrito a meu respeito. Você não entendeu nada, cidadão. Quando eu falei para você ter uma espada, eu não falei você sair por aí atacando ninguém. E sabe quem era esse cara que deu a espada? Pedro. De novo. É avisado que vai trair, trai, arrepende. Depois vai equivocadamente de novo. Não entendeu? O cara anda com Jesus e não entende o que Jesus está falando. Tem gente que diz que anda com Jesus. Tem gente que é pastor, que é teólogo, que é um tanto de coisa, que está na igreja, diz que anda com Jesus e está negando Jesus. Você pode ser a favor de
armamento da população. Isso é um problema seu. Mas não vem usar a Bíblia como que não dá. Vou te falar por que não dá. Vou te falar por que não dá. Lembra quando a gente era criança lá na escola dominical? Como é que a gente cantava Vem com Josué lutar em Jericó? Alguém ali foi com espada? Alguém ali foi com força? Alguém ali foi com canhões para derrubar as muralhas de Jericó? Quem derrubou as muralhas de Jericó? Quem? Pode falar. Foi Deus. Sabe por que foi ele? Para ninguém se gloriar dizendo, eu fui lá e derrubei a muralha de Jericó. Não, você não. Foi Deus. Foi Deus que fez tudo tremer. Fez a muralha ruir. E o povo entrou. Deus mandou Gideão chamar os homens para ir para a luta contra os midianitas e os amalequitas. Gideão arregimentou 32 mil homens. Deus falou para Gideão, Gideão, é gente demais. Se for assim, vamos falar assim, nós ganhamos. Não quero que ninguém aqui venha se vangloriar, não. Quem vai ganhar essa batalha sou eu. Então, Gideão, chama a turma e vê se aqueles que estão borrando de medo. Borrando é por minha conta, tá, gente? O texto bíblico fala tremendo de medo, que é a mesma coisa. Quem está tremendo de medo? Gideão chamou, quem é que está tremendo de medo? Ah, eu, 22 mil. Pode ir embora. O exército ficou reduzido a 10 mil. 10.300. Deus orientou Gideão, Gideão, tem gente demais ainda. Vai lá, Gideão, manda tomar água. Quem for com as duas mãos enfiar a boca na água, esse daí você separa. Serve não. Agora, quem pegar água aqui, ficar com a espada numa mão e tomando água na outra, esse daí, esse serve. Gideão fez isso. 10 mil não passaram. Gideão, dispensa os 10 mil. Aí Gideão falou, mas Deus, só 300? Só 300. Com esses 300 a gente vai acabar com os amalequitas e os midianitas? É com eles. Aí quem conhece o texto bíblico viu o que Deus fez. Deus fez com que os amalequitas e os midianitas tivessem uma confusão tremenda, e entre eles mesmos eles guerrearam e se auto-exterminaram. Isso é o texto bíblico. Vamos pela literalidade do texto bíblico. Em outros textos dos evangelhos e textos também dos salmos, nós temos outras coisas assim. Nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor. Onde é que está a força? Onde é que está a violência? Onde é que está a nossa força, a nossa capacidade de lutar? Se ela não vem do Senhor, o próprio salmista diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas tem uma turma aí que impunha esse mesmo livro que eu, defendendo o armamento da população. São desonestos, são traidores. Traidores como Pedro, traidores como Judas. Tinha duas espadas. A gente já descobriu quem é que estava com ela, né? Pedrão. Sempre Pedrão entrando nessas ciladas, né? A gente sabe, vai lá no Evangelho de João, você vai ver que o cidadão que pegou a arma lá foi Pedro. O outro, eu suponho que seja o Judas, porque ele já andava com um punhal, né? Ele era um Iscariote. Ele devia ser o outro que
estava com espada também. Mas é uma suposição, porque a gente não tem outra pegada para dizer quem era o discípulo que estava contra a espada. Eu suponho que seja o próprio Judas, porque ele era um Iscariote. Ele defendia a luta armada. Razão porque, coincidentemente, dois traidores. Então eu tenho uma liberdade de dizer que quem defende armamento da população é traidor de Jesus, é traidor do Evangelho. O Evangelho de Jesus não admite. O Evangelho de Jesus Cristo não admite isso. Não admite. O Evangelho de Jesus Cristo, ele nos remete ao capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios: revestimos de toda a armadura de Deus. Essa é a nossa defesa. A nossa defesa é a armadura de Deus. É o capacete da salvação, o escudo da fé, o cinturão da verdade. Quem usa o cinturão da verdade não espalha fake news, nem contra um candidato, nem contra o outro. Não entra nesse jogo maldito que suja a nossa democracia, porque há fake news de parte a parte. Crente que espalha fake news faz o jogo do diabo. Quem usa o cinturão da verdade, quem usa a couraça da justiça, e mais, usa a espada da fé, que é a palavra de Deus. Olha que maravilha! A nossa espada é a palavra de Deus. É essa palavra que nós temos que usar contra toda a hoste do mal. Tem criminalidade no nosso país? Tem. Eu vou contra a criminalidade é com a palavra de Deus, não é me armando. Eu vou piorar as coisas porque eu não sei usar arma. Eu sou do tempo em que pastor carrega dentro da sua bolsa Bíblia Sagrada, que é a palavra, que é a espada. Não carrega arma e dá tiro por acaso em aeroporto. E essa palavra, essa espada, Hebreus 4,12 diz que essa palavra, ela é tão importante, mais profunda que uma espada de dois gumes, que corta de um lado e corta do outro, ao ponto de discernir juntas e medulas. Olha que coisa linda! Numa época que não existia ciência, mas o autor já falava coisas assim que só depois, no século XVI, a ciência veio ajudar a entender, em especial a ciência biológica. Olha que coisa linda! A espada do cristão, da cristã, é a palavra de Deus. Não tem outra. Aonde nós, pastores, estamos levando as nossas ovelhas? Para qual trincheira nós estamos levando as ovelhas das nossas igrejas? Quantos crentes bem intencionados estão sendo enganados, recebendo um pastoreio diabólico, que não é de Deus? Parece completamente sem sentido um pastor estar nessa noite pregando uma coisa tão óbvia, uma coisa tão óbvia, impensável. Eu nunca pensei em pregar esse texto, eu nunca vi pastor nenhum pregar esse texto das duas espadas, nunca vi. Um texto que parece completamente dispensável para um sermão. Mas hoje, um pastor tem que dizer que nós, protestantes, biblicamente somos contra armamento da população, parece uma coisa tão sem sentido. E acho que é sem sentido. Se não fosse um tanto de colega nosso defendendo isso por aí, ainda tentando encontrar a base bíblica. Sinal dos tempos, meus irmãos, sinal dos tempos. Sinal de que a luta
é grande. Sinal de que a igreja do Senhor, o remanescente verdadeiro, o remanescente fiel, vai ter muita dificuldade para permanecer fiel. Mas fica alerta: aquele que for fiel até a morte herdará a coroa da vida. É preciso permanecer fiel. Tem muita coisa cinzenta no meio do mundo cristão, em especial do mundo evangélico. Tem muito lobo, tem muito joio misturado com trigo, muita mentira com a cara de verdade, e temos que ter cuidado para que a igreja do Senhor não se confunda, e nós temos que estar dispostos a pagar o preço que for preciso para preservar a saúde do verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Martin Luther King conseguiu uma vitória contra o racismo da sociedade escravocrata racista norte-americana, uma vitória contra o supremacismo branco da sociedade norte-americana, com a não violência. Foi morto, mas não foi morto dando tiro em ninguém. Foi morto covardemente, morreu como um mártir da liberdade, mas conseguiu uma libertação para os negros, os afrodescendentes americanos, com a não violência. Inspirado em quem? Inspirado em Mahatma Gandhi, que também, com a não violência, conseguiu a libertação da Índia, mas foi igualmente morto como Martin Luther King. É sempre assim. Os que não defendem a violência são alvos da violência. Que seja assim, porque aquele que nós amamos, aquele que nós confessamos, que também não usou da violência, foi preso, torturado, escorraçado, pregado entre dois malfeitores, sofreu todo tipo de injúria, todo tipo de escárnio. Como uma ovelha muda foi levada ao matador, mas não abriu a boca. Então há uma semelhança muito grande entre a morte dos três: de Jesus, de Martin Luther King, de Mahatma Gandhi. E tem tantos outros por aí que lideraram grandes revoluções sem levantar arma contra ninguém, mas fazendo uma revolução pacífica, que é a revolução que começa dentro de nós, transformando as nossas vidas. Por isso, nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Vamos cantar? Estou firmado na rocha, né? O grande eu sou, o Senhor Jeová. Cadê o Léo? Quando a gente canta essa música, a gente tem que pensar, então, é verdade isso. É verdade. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha, o grande eu sou, o Senhor Jeová. Tudo a ver ter escolhido essa canção, e não foi por acaso, é o Espírito de Deus que nos orienta. Vamos então nos colocar de pé, para que a gente possa mais uma vez cantar Deus é meu refúgio. Senhor
cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém. Você crê nisso, meu irmão? Amém. Você crê nisso, minha irmã? Se você crê, você já está debaixo de toda a proteção da armadura de Deus. Eu quero aqui apresentar a vocês a mais nova cantante do nosso grupo de música, Bebel Silva, Letícia. Vamos lá. Vamos, Letícia. Isso. Ela nem pediu para entrar no grupo, já foi entrando e cantando. Meu irmão e minha irmã, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Santo Espírito, seja com você, seja com a igreja do Senhor, seja com o povo de Deus na face da terra hoje e até o dia do Senhor Jesus Cristo. Vamos em paz. Tem um cafezinho ali gostoso que o Valdir fez. Vamos tomar um cafezinho.